Houve o maior profeta do Senhor dizendo: cuidado, este é o Senhor dos exércitos, o próprio Yahweh falando com você. E vocês se lembram que aquela conferência foi transmitida ao vivo? E você ouve o Senhor dizendo: cuidado, este é o Senhor dos exércitos, Yahweh, Ele mesmo, falando com vocês. E você vê Ele advertindo, primeiro de tudo, todo o espectro de toda a sociedade, de toda a nação da Venezuela, onde os filhos, o sacerdócio, as pessoas, os reis, os que não são reis, comunidades comerciais, juntamente com as viúvas e os órfãos. A segunda coisa que você pega de lá é que você ouve o Senhor dizendo: o mega profeta de Yahweh agora, a voz dele vem e diz: lembre-se que eu tenho que tomar o lado do Senhor. E isso é porque naquele tempo, ao chegar na Venezuela, os profetas de Yahweh, os tremendos profetas de Yahweh, eles receberam a mais elevada honra, é como se um rei estivesse visitando a terra. Os líderes mais sêniores do governo, de dentro do gabinete do governador de Caracas, os líderes mais sêniores, desde o prefeito daquela cidade onde o aeroporto está localizado, o próprio prefeito estava lá daquela cidade, onde está localizado o aeroporto, os líderes mais sêniores, inclusive o chefe do governador de Caracas e das megacidades, os líderes mais sêniores da Casa do Governo, representando o próprio presidente, os líderes mais sêniores da Inteligência Nacional, da Segurança Nacional, eles receberam os tremendos profetas de Yahweh já desde a porta do avião, na porta do avião, como o símbolo da mais elevada honra, recebendo os mensageiros, os enviados do próprio Senhor Deus Yahweh aqui. E eles conduziram o profeta do Senhor através de outra rota, não da imigração, outra rota que somente os convidados mais sêniores do país entravam, dando o maior local de recepção, onde os reis, os líderes mais importantes, o secretário das Nações Unidas, onde eles são levados quando eles chegam lá. E naquele lounge VIP, as pessoas do governo servindo café, chá, servindo tudo o que você quer, o que você gostaria de beber, enquanto se apresentavam a si mesmos, enquanto que os líderes mais sêniores de segurança estavam processando os documentos do profeta do Senhor em outro lugar. Estavam já imediatamente dando o visto de entrada, então devolvendo rapidamente. No lounge VIP mais elevado, eles levaram os profetas do Yahweh, então conduziram para a porta. E lá bem na frente havia uma orquestra do governo, uma orquestra que foi preparada, e eles começaram a tocar os cânticos nacionais da Venezuela. E naquele tempo, o prefeito da cidade que hospeda casas do aeroporto estão lá, os líderes mais sêniores da Casa do Governo estão lá, as pessoas mais sêniores da segurança, da polícia. A orquestra tocou os cânticos nacionais da Venezuela primeiro. Depois disso, então, os profetas de Yahweh agora foi dito a eles para falar com a mídia, já lá na porta do aeroporto. E quando eles estavam conversando com a mídia, você podia ver o momento quando os profetas do Senhor começaram a lidar com a mídia. Os motoqueiros, eles já chegaram com as luzes acesas, girando, as motocicletas da polícia, veículos da polícia e os batedores da polícia
porque eles sabiam agora que os profetas de Yahweh estavam prestes a entrar no carro. Todo lugar, de repente, acendeu com luzes da polícia. Então, depois que os profetas do Senhor terminaram de lidar com a mídia, eles pediram para tirar foto com o profeta do Senhor. Todos os componentes da banda pediram para tirar foto. Então eles conduziram o profeta do Senhor a um veículo especial, um veículo blindado especial, preparado especialmente para o profeta do Senhor. Então, os batedores começaram a ir na frente e atrás, fechando as ruas de Caracas, conduzindo os profetas do Senhor até o Hotel Marriott. Tremendo, fechando as ruas de Caracas. Tremendo. Sérias luzes de polícias fecharam as ruas até o hotel. Então, eles cercaram o hotel. Daquele dia em diante, o hotel inteiro ficou fechado pela polícia. A polícia estava lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diferentes turnos. Enquanto os profetas de Deus estavam lá, e haviam motoqueiros, batedores especiais do lado de fora. Porque se o profeta do Senhor queria ir para algum lugar, para a TV, estação de TV, para fazer aquela entrevista do Arrepende-se Venezuela, aqueles batedores estavam lá prontos para levar o profeta e fechar as ruas, onde quer que eles fossem. Convidado para ir até a casa do governo para encontrar o presidente. Eles fecharam a cidade. Eles fecharam as ruas e cercaram o hotel. Então, quando os profetas de Deus deram essa última advertência para a Venezuela, a polícia estavam lá, alguns deles estavam sentados, alguns da inteligência estavam sentados bem aqui na conferência também, assistindo o pessoal da mídia, com toda esta honra que foi dada aos megaprofetas de Yahweh. É por isso que eles disseram, não, apesar de tudo isso, este cuidado VIP, eu ainda tenho que tomar o lado do Senhor e julgar esta nação. Foi isso que ele quis dizer naquela conferência, quando você ouve ele dizendo, quanto a mim, eu tenho que ficar do lado do Senhor. Ele tinha acabado de mencionar o presidente do governo, que tinha acabado de honrá-lo tanto. E ele disse, apesar de tudo isso, eu tenho que tomar o lado do Senhor e eu tenho que julgar esta nação. E ele julgou a nação. Mas o mais importante, você ouve ele dizendo naquela conferência, eu quero relembrá-los, como eu fui ao Haiti e alertei o Haiti e os julguei. Então você vê a devastação daquele terremoto no Haiti. Eu tenho que lembrá-los como eu fui ao México, alertei o México e julguei o México. Veja a devastação do terremoto do México. Eu tenho que lembrar vocês que eu alertei o Chile por homossexualismo e adoração e eu julguei aquela nação. Olha a devastação do terremoto 8.8 no Chile. Eu tenho que relembrá-los, como eu fui a Lima, Peru, eu fui convidado pelo Parlamento Nacional, Congresso, e lá eu alertei a nação lá a respeito dos sacrifícios humanos nas montanhas, e vocês viram a devastação do terremoto que atingiu todas aquelas montanhas onde os sacrifícios humanos aconteciam. Então, no final de tudo isso, quando você olha toda essa devastação e juízos, e você olha da Venezuela agora, então você tem uma visão global e diz, agora eu entendo porque ele julgou tão severamente a Venezuela assim. O Messias está vindo. Obrigado.